Eu não vou sacanear, eu vou filmar de longe. Estamos na Delegacia de Polícia de Pirenópolis, onde teremos a coletiva de imprensa com o delegado Tiago Madaluz Baldin, que traz algumas informações sobre as últimas investigações, alguns trabalhos por parte da Polícia Civil. Bom dia a todos. Nós fomos no início da manhã de ontem acionados por um popular que teria encontrado um corpo de um homem deitado na área verde do bairro Porto Sol, compreendido entre a área da rua Marechal Hermes da Fonseca e a Roma, né? Paralelamente à rua João Paulo II. Rapidamente deslocamos, chegamos, nos levou até a área. Não era um difícil acesso, muito embora tenha sido um pouco embarrado e passando algumas vegetações, mas não tivemos dificuldade em chegar ao local, certo? E nos deparamos com um indivíduo do sexo masculino, deitado, barriga para cima, com um estado já avançado de decomposição. Dado o desaparecimento que ocorreu no dia 23 de abril do ano passado, né, de um residente do bairro Santa Lúcia, nós identificamos uma similitude muito evidente nas roupas em que esta pessoa estava usando e nos remeteu à pessoa do Lucas Tadeu, né, que todos nós conversamos bastante ao longo do ano, ao longo do mês de maio, final de abril até o início das grandes chuvas no Rio Grande do Sul. Nós sabíamos que era o Lucas, mas nós não podemos falar oficialmente até que haja a liberação pelo Instituto Geral de Perícias. Nós imediatamente acionamos a remoção do corpo. Ele foi levado para o Instituto Geral de Perícias de Bento, onde o médico legista realizou a necropsia e a liberação do corpo já sem dúvida sobre a identificação, confirmando-se que era o nosso desaparecido Lucas, 63 anos, residente do bairro Santa Lúcia. Durante todo esse tempo, a Polícia Civil continuou investigando o paradeiro do Lucas. Nós não desistimos em nenhum momento. Nós temos um inquérito policial aqui com inúmeras diligências já realizadas e outras que ainda pendem de resolução. Aguardamos ainda boas evidências que vão vir sobre o que aconteceu com o Lucas até ele chegar naquele ponto, porque o inquérito ele não está encerrado com a localização dele. Tem muita coisa ainda a ser aclarada, certo? Nós temos medidas cautelares que foram judicialmente deferidas no que diz respeito à vida do Lucas e pessoas que tangenciam o dia a dia do Lucas. Obviamente eu não vou revelar nesse momento. Com quebra de sigilos muito importantes de privacidade, movimentação financeira, telefônica, que pode nos esclarecer os motivos pelos quais o Lucas acabou falecido e encontrado na data de ontem. Nós demandamos providências ao Corpo de Bombeiros, isso eu quero deixar bem claro, e nós insistimos veementemente com reiteradas solicitações. Esses pedidos eles foram parcialmente atendidos, porque nós tínhamos a convicção de que o Lucas estava naquele quadrante de área verde. Muito embora o emprego de drones com leitura térmica noturna, muito embora a utilização do binômio utilizando o cachorro farejador, nós insistimos e continuamos insistindo, porque quem delimita, como dito pelo próprio comandante do Corpo de Bombeiros, quem delimita a área de investigação é a Polícia Civil e não o Corpo de Bombeiros. Muito embora eles tenham se deslocado até o Medianeira sem a minha solicitação enquanto autoridade policial,
sem nenhum indício de prova, para que seja posta toda a guarnição deles, com inclusive o cachorro, e não estou falando mal do cachorro, muito pelo contrário, né? Enquanto nós insistimos que todo o material investigativo dava que o Lucas não tinha saído da área verde no quadrante do bairro Santa Lúcia, bairro Pôr do Sol. E de fato lá estava o Lucas. Tá? Com essa localização agora, as investigações vão prosseguir. Nós temos que saber se realmente esse óbito ele foi decorrente de causas naturais, de causas advindas da ingestão de uma nova medicação que atua no sistema nervoso central do Lucas. Inclusive, eu pessoalmente mantive contato com a médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde o Lucas consultou e foi-lhe receitado essa medicação que é forte, até porque o mal que acometia o Lucas era forte, né? A médica se recusou a falar comigo e eu ingressei com uma ação judicial para que o Hospital de Clínicas fornecesse a completude do prontuário de atendimento médico do Lucas. Essa é uma das providências que nós ainda estamos aguardando. Nós vamos encerrar esse inquérito somente quando todo o material probatório for coligido e nenhuma prova mais puder ser produzida, para que a gente chegue à conclusão definitiva do que, de fato, aconteceu com o Lucas, até ele ser encontrado na área verde, em que a Polícia Civil delimitou por investigação, não porque queria, e sim porque os autos indicavam que ele não tinha saído daquela área verde, e lá, de fato, ele foi encontrado, né? Mais de 30 dias depois, sendo que as buscas in loco foram dadas por encerradas em menos de 48 horas depois do registro do desaparecimento do Lucas. Eram essas as questões que eu tinha que preliminarmente colocar à comunidade local. Delegado, uma pergunta. Esse local onde foi encontrado o corpo do Lucas era um local de passagem ou era em meio à mata, onde que normalmente não era utilizado pela população? Tinha uma estrada, uma picada utilizado, porque ali há cavalos, há gado, tem pessoal que trata ali, faz o manejo dos bichos ali. E ele estava a cerca de 50 metros da passagem onde as pessoas passam com os animais ali. E chama a atenção também pelas proximidades de uma casa de um dos familiares. Provavelmente tem ocorrido nesse local aí a morte do Lucas. Um dos fatores que nos apontavam a certeza de que o Lucas estava ali é justamente o local conhecido. Ele foi encontrado muito próximo aos fundos da residência de uma irmã dele. Era um local que ele costumava frequentar. Não sei se ele costumava frequentar aquela área verde, mas esse deslocamento entre o bairro Santa Lúcia e o bairro Pôr do Sol era natural ao Lucas. Nós analisamos câmeras de vídeo monitoramento e confronto de um sem número de testemunhas. O inquérito está tão complexo quanto uma investigação de homicídio, né? Porque nós não sabemos até agora se foi um homicídio. Tudo leva a crer, neste momento, que ele tenha falecido por causas naturais. Numa visualização preliminar do corpo do Lucas, não se encontrou visualmente marcas de violência. Todavia, somente com o aporte do laudo de necropsia do médico legista, nós poderemos ter um apontamento da causa mortis. Se foi de uma causa natural, né, um infarto, um AVC, alguma complicação decorrente do mal de Parkinson que acometia o Lucas, ou se houve uma intervenção violenta, né, por parte de alguma pessoa ou até mesmo de algum animal. Nós não descartamos nenhuma possibilidade, mas isso a gente só vai ter a certeza, ou até mesmo para que nós não tenhamos a certeza do que aconteceu,
apenas com o cabo do inquérito policial. Uma das etapas foi concluída, a localização do corpo. Agora prosseguem as investigações e não há uma previsão, porque tudo depende também das informações que vem chegando nessa investigação da Polícia Civil. Sempre quando envolve, Dirceu, uma causa de óbito, nós dependemos principalmente, até para estabelecer algum norte investigativo diferente do que nós já temos, é o resultado do médico legista. Os apontamentos, os achados do Instituto Geral de Perícias, para se colocar ou não uma causa-morte. Inclusive, esse laudo de necropsia ele pode ser inconclusivo pelo decurso do tempo. Né? Já passou, o Lucas desapareceu às 13 horas do dia 23 de abril e ele foi localizado apenas no dia 28 de maio. Ou seja, nós temos mais de 30 dias entre a data do desaparecimento e o seu achado. Então, é possível que a necropsia seja inconclusiva. Isto não quer dizer que nós não tenhamos outros instrumentos que já foram e estão sendo empregados na revelação dos acontecimentos. Delegado, acerca da questão da corporação que tu falaste antes, o senhor não concordou na época, né, com o encerramento das buscas. Qual é que foi a alegação do Corpo de Bombeiros? Não, isso é uma alegação que veio por relatório, colocando que eles tinham feito uma varredura com utilização de cachorro e de um drone que faz uma leitura térmica à noite, em que teriam sido identificados apenas pequenos animais, né, animais de pequeno e médio porte, e que o cachorro não teria adentrado mais profundamente na área verde, em razão de que não teria sentido o faro do desaparecido. Nós, Polícia Civil, Polícia Investigativa, nós não concordamos e reiteramos insistivamente para que fossem retomadas as buscas naquele local onde o corpo foi encontrado. Né? Houve uma reincidência no dia 26, ou seja, depois da entrevista do Corpo de Bombeiros à mídia, colocando o encerramento das buscas por volta das 17 horas do dia 25. Todavia, houve um relato. Eu fiz contato pessoalmente com o comandante dos bombeiros por telefone de Veranópolis, e insistindo para que fossem realizadas buscas a pé, porque os especializados no ingresso daquele terreno são os bombeiros militares, eles são os expertises, e aqui não vai uma crítica aos bombeiros, de modo algum. Não sou eu que vou colocar, digamos assim, gasolina num fogo, certo? Os bombeiros exercem um papel fundamental na nossa comunidade. O que eu coloquei foi com uma questão de comando, em que eu demandei, essa minha demanda foi negada. Aí no dia seguinte, no dia 26, pelo que tem do relatório que me foi encaminhado pelos bombeiros, que pelas 14 horas do dia 26, depois de terem dado por encerrado, eles regressaram com o cachorro não detectou mais. E as buscas a pé, se elas foram feitas, eu não sei que modo foram feitas. Não sei. Só que isso não diz respeito aos soldados do Corpo de Bombeiro. Os soldados do Corpo de Bombeiro, assim como os agentes da Polícia Civil, obedecem ao seu comando. O fato é, a demanda da Polícia Civil, se ela foi atendida de forma parcial, porque se confirmou o norte investigativo da Polícia Civil, que dava que o Lucas não tinha saído daquele quadrante de área verde, compreendido entre a BR-470, bairro Santa Lúcia, Marechal Hermes da Fonseca, João Paulo II e Rua Roma, onde de fato ele foi encontrado. Há uma previsão de quando fica pronto o laudo da necropsia? Não, infelizmente nós não temos essa previsão, até por conta do sobrecarregamento de trabalho do Instituto Geral de Perícias de Bento Gonçalves, em decorrência dos eventos climáticos que nos acometeram. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Conversamos com o delegado.